Saudações em Cristo, queridos e amados irmãos. Você está no meu canal Bíblia em Foco, falando com vocês, seu irmão em Cristo, pastor Levi Longaray. Queridos e amados irmãos, é muito importante o compartilhamento, os comentários, acionar os sinos das notificações, deixar o like fixado no começo do vídeo e assistir o vídeo na íntegra. Queridos e amados irmãos, vamos ler a Bíblia Sagrada no livro do profeta Joel, no capítulo 2, versículo 28, que diz assim: Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, do meu espírito, no hebraico, ruach, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos, os jovens ganharão visões. Aqui na Bíblia King diz assim: Então, depois desses eventos, derramarei do meu ruach, espírito, sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os idosos terão sonhos e os jovens ganharão visões. Isso aqui dá a entender daquela profecia de Joel que vai se cumprir em Atos dos Apóstolos. Talvez seja uma profecia de cumprimento simples ou de duplo cumprimento. Há alguns questionamentos. Eu acredito que que há uma revelação que mais eu acredito que essa profecia possa ser de duplo cumprimento, cumprindo-se em Atos e depois no final da 70ª semana de Daniel, quando vai haver um derramamento grande do Espírito de Deus no meio da grande tribulação. Bom, meus irmãos, essa é uma fala, mas não quero falar de escatologia nesse vídeo, eu quero falar de outra coisa. Usando esses versículos aqui, eu quero chegar a uma conclusão com vocês. Visões. Existe visão na Bíblia Sagrada. Existe. Existem visões na Bíblia Sagrada. E o versículo de Joel está dizendo que nesse avivamento os jovens terão visões. Existem visões. Mas você tem que cuidar que existe visão e visagem. O que é uma visagem? Visagem é uma coisa que a pessoa maquina na cabeça, algo que ele simulou, que ele mesmo montou, arquitetou na sua cabeça, que não tem nada de realidade, da verdade do que nós estamos falando. É uma visagem e não uma visão. E existe a visão. Bom, a visão qualquer pessoa pode ter, desde um membro de uma igreja até um pastor. Só que visões não são dadas por aí a rodo, como diz aqui no Rio Grande do Sul. Ninguém vai sair recebendo visão aí todo dia, toda hora, assustadoramente tendo visões. Sonhos. Aqui na Bíblia está dizendo, nessa profecia de avivamento, que os jovens teriam visões e os velhos teriam sonhos. Ora, sonhos. Os velhos teriam sonhos, isso aqui está em cadeia no sentido figurado de dizer que o avivamento iria alcançar todas as faixas etárias de idades, os velhos, os novos, os filhos, as filhas, mas na verdade ninguém está impedido de ter sonho ou visão. Aqui está colocando em escala, mas na verdade um jovem pode ter visões e sonhos, um velho pode ter visões e sonhos, qualquer coisa dessa natureza, mas aqui está dizendo que os sonhos serão dados para os velhos. Ora, meus irmãos, existe sonho? Existe. O jovem José era um sonhador. E depois, doravante, interpretador de sonhos. Daniel também, o profeta Daniel, era um sonhador e interpretador de sonhos. Mas existe sonho e existe também aquilo que nós chamamos de... Você pode ter uma visão ou uma visagem. Você pode ter um sonho ou você pode ter uma alucinação. Vocês entendem, meus irmãos? Vocês podem... de repente achar que estão sonhando e na verdade não estão sonhando. Não é um sonho verdadeiro, não é um sonho real. Existe a visão verdadeira e a visagem, que é uma cópia, um plágio de uma visão. Existe um sonho e existe um delírio. Você pode achar que está sonhando, mas na verdade você está delirando sobre alguma causa ou questão. Então, cuidado para quando você dizer que teve uma visão, você dizer verdadeiramente você teve uma visão. Não foi algo duvidoso. Cuidado quando a pessoa está dizendo que teve um sonho e, na verdade, ele teve um pesadelo ou estava delirando acerca da questão do assunto. E aí, existiu também aqui no meio dessa parte da arrebatamento profecias. E muitos terão, as filhas profetizarão. Por que a Bíblia está falando filhas? Porque, na verdade, as filhas, sempre filhas de obreiro da antiga dispensação, da igreja primitiva, melhor dizendo, eram profetisas, que nem as filhas de Filipe. Então, isso era uma linguagem bíblica, mais poética. Não quer dizer que os rapazes também não profetizassem, mas naquela época era muito, assim, de linha de raciocínio da igreja primitiva, as meninas ser profetas da casa de Deus, oradoras, profeta, ajudadora, e os outros desenvolver as suas missões, suas funções. Então, os jovens sonhariam em coisas grandes, as meninas profetizariam e os velhos
melhor dizendo, sonhariam, e os jovens teriam visões acerca de um grande avivamento. Usando isso como tema de introdução da minha fala, eu quero usar para vocês essas três coisas. Existe visão e visagem, existe sonho e existe delírio, existe profecia e existe profetada. E para pegar esse versículo, para entrar num assunto que vocês estão me pedindo há tempo, eu quero falar hoje sobre arrebatamento. E arrebatamento? Por que nesse cadeia de versículos não falou em arrebatamento? Não existe aqui arrebatamento de sentido. Aqui não existe que pessoas nesse meio de avivamento, tanto de Atos ou que a igreja experimentou ao longo da história, não existe pessoas sendo arrebatadas em massa, caindo no chão e ficando meio morto, tendo revelações e tendo mensagens para trazer e muitas coisas dessa natureza. Por que não se encontra aqui arrebatamento? Eu quero falar para os irmãos que eu fui o primeiro a expor a igreja do Júlio César sobre aquela heresia de arrebatamento. Eu fui o primeiro nas redes aqui de YouTube expor a pessoa do Júlio César como pessoa obreira que fazia milagres estranhos, operações estranhas, milagres estranhos, aberrações no meio do seu ministério. Hoje está assim de youtuber perseguindo ele, diz que está perseguindo ele, não está perseguindo. Era óbvio que da forma que ele ia atuar na igreja dele, ia puxar para cima dele muitas pessoas que não iriam aceitar a forma de trabalho. E eu, não sei se vocês me lembram, não quero levar a glória para mim de forma alguma, e nem estou feliz com isso, mas fui o primeiro a expor nos vídeos anteriores do meu canal. Você pode visitar quando eu falei tantas coisas que não fechavam com a Bíblia Sagrada. E hoje estão aí pessoas e mais pessoas caindo em cima. E eu acredito que a máscara dele ainda vai cair no decorrer de um futuro bem próximo. E depois ele vai tomar o rumo como todos tomaram. A igreja já cresceu, não precisa mais de ninguém, não precisa mais de povo, não precisa mais de ninguém. Agora já pode expor o que é e colocar suas unhas, suas garras para fora. Eu quero falar sim sobre arrebatamento de sentidos, que é o que é mais pregado. Essa igreja dele, existe muitas, mas essa dele é a igreja idolatrada no arrebatamento de sentido. É as pessoas que mais falam de arrebatamento de sentido. Ora, meus irmãos, esta igreja que prega arrebatamento da terra para o inferno, do inferno para o céu, do céu para a terra, ou da terra para o céu, do céu para a terra, da terra para o inferno, essas viagens longas, intermináveis aí com esse elevador, com esse trem espacial, com essa nave espacial que anda viajando por o espaço aí levando pessoas, porque leva todo dia tem gente arrebatada. Todo dia, toda semana, todo mês, toda hora tem gente arrebatada. É muita mensagem de volta, trazendo mensagem de volta. Isso é uma idolatria terrível. Isso aí é para engrandecimento do próprio ministério, para dizer que só lá tem esses arrebatamentos, para dizer que ele é o príncipe dos arrebatamentos e que ele já tinha isso no outro ministério e que ele implantou esse negócio de arrebatamento na igreja, porque ele é o único homem que Deus ora, que ora a Deus e Deus arrebata as pessoas, arrebata ele mesmo. Mas fugindo dele, porque o assunto que não interessa a ele, o que interessa aqui é o Espírito de Deus. Não adianta ficar bravo, furioso, bater perna, espernear, ficar irado comigo. Examine a Bíblia e cuidar e ter nela a vida eterna. Quero falar o seguinte, muita gente diz assim, mas o jovem fulano dos Estados Unidos, o jovem americano foi arrebatado, papapá. Eu não estou atrás disso, quem está atrás disso, fique com isso, sirva a essas pessoas que foram arrebatados, siga eles que foram arrebatados, ouça eles, e se você um dia ir para o inferno por causa de uma pessoa que foi arrebatada, você já vai se encontrar mais cedo com ele lá. Entenda, cuidado com esse negócio de mentira de arrebatamento. E eu quero falar aqui hoje sobre o que eu penso sobre isso. Para mim é uma grande heresia. Primeiro, porque você acredita em arrebatamento, irmão Levi, arrebatamento de sentido, arrebatamento, eu estou falando de dois arrebatamentos, arrebatamento de sentido, estou falando agora. Você acredita em arrebatamento de sentido para alguém receber uma mensagem ou um recado? Acredito sim, acredito. Mas não pregado como um dom do arrebatamento, não pregado como uma igreja específica tem isso, ou que os crentes daquela igreja vão ficar viajando de nave espacial, ou de trem espacial, de ônibus espacial, para o céu, para o inferno, para a terra, para o céu, e do céu para a terra, todo dia, toda hora, todo mês. Não acredito, não tem base bíblica, fuja disso, que isso é conversa fiada. E existe uma crença muito forte em você aceitar a palavra de uma pessoa que foi arrebatada. Por isso que esses pastores estão fazendo uso disso para enganar as pessoas. Aí, ou um membro da igreja engana as pessoas, porque se uma pessoa diz que foi no céu ou no inferno, a pessoa, todo mundo vai acreditar. Então cuidado com isso, que aí que está o problema e o perigo, que vocês vão ficar acreditando em coisas que nunca existiu e nunca aconteceu, vocês vão ser enganados, porque se você receber uma heresia através de uma pessoa suposta arrebatada, vocês vão obedecer na íntegra, porque foi ele que disse, porque foi no inferno, e vocês estão com medo do diabo, com medo dos demônios, e com medo da palavra que ele está dizendo, então vocês vão seguir aquilo na risca, e na verdade, às vezes, a grande maioria é uma obra de engano. Então tenha muito cuidado, acredite em arrebatamento,
Acredito. Arrebatamento no sentido da forma que eu vou explicar aqui, um que outro. Em uma escala de 100%, 1%. Porque Deus não vai arrebatar a gente todo dia. De forma alguma, Deus vai arrebatar a gente todo dia. Então, escuta o que eu quero dizer para vocês. Arrebatamento na Bíblia Sagrada, me perdoe a expressão, o nariz está comichando um pouquinho, então eu fico mexendo aqui, irmãos, tá? Me perdoe. Arrebatamento na Bíblia Sagrada começou com o de Enoque. Enoque foi arrebatado ao céu. Não dá nem para dizer, talvez, que seja um arrebatamento. Foi um arrebatamento porque ele se deslocou, foi raptado da terra ao céu. Mas, na verdade, a Bíblia diz que Enoque foi trasladado. Trasladado e arrebatado tem uma certa diferença. Enoque foi trasladado aos céus para estar com Deus, e andou com Deus. Porque tinha muita intimidade com Deus. Aí você lê a vida de Enoque e você vai ver por que ele foi arrebatado. E essas pessoas de hoje sendo arrebatadas, pelo amor de Deus. Eu não quero duvidar aqui da fé de ninguém, nem do que Deus faz, porque eu sei que vai chover de questionamento e gente ignorante comentando no rodapé do meu vídeo. E eu vou deixar aberto para os comentários. Eu não vou bloquear comentário de forma alguma. Eu prefiro remover se for um comentário pejorativo do que bloquear. Deixa participar, os contrários e os a favor. Então assim, ó, Enoque foi arrebatado porque era uma pessoa íntima, 100% santificado na terra, ele foi arrebatado. Por que Enoque? Outra coisa, por que Enoque foi arrebatado? Elias foi arrebatado ao céu, vivo, e Enoque vivo, e Moisés teve o corpo escondido. Não se sabe se Moisés foi também trasladado vivo, ou se Moisés foi... o que aconteceu verdadeiramente com o corpo de Moisés é uma questão até hoje que os teólogos estão enlouquecidos, porque a Bíblia diz que Moisés morreu, partiu, foi com Deus. Então, há uma dúvida muito grande na partida de Moisés. Agora, de Enoque e Elias, você sabe que ele foi verdadeiramente trasladado. Por que essas três personagens da Bíblia foram arrebatados ou trasladados? Ou foram escondidos seus corpos? Por quê? Porque, na verdade, há um propósito apocalíptico com duas dessas personagens, dessas três personagens, que não podemos afirmar qual deles serão as duas testemunhas. Então, há um mistério no arrebatamento. Agora, por que hoje qualquer cristão vai estar sendo arrebatado? Por quê? Não existe base bíblica para isso. Vocês fujam disso. Essas igrejas vão enganar vocês com esse sentimento espiritual de trazer a vocês medo e mensagens novas. Cuidado, que mesmo que alguém arrebatado venha do inferno, do céu, pregando para vocês o que não está na Bíblia, lembra do que Paulo disse. Ele pode dizer que foi ao quinto dos infernos. Se ele voltar trazendo uma mensagem que não condiz com a palavra, você tem que ser crente espiritual. Senão você vai ser enganado a perder a tua salvação por causa de uma pessoa supostamente arrebatada que traz uma mensagem enganadora que não está nas escrituras. Digamos que alguém é arrebatado ao inferno e volta dizendo que você pode casar de novo, que Deus deu uma chance, que lá no inferno ele viu. Porque hoje em dia é o seguinte, a pessoa tem que ir lá no inferno ou lá no céu para ver uma doutrina, para trazer aqui alguém acreditar. E se alguém foi arrebatado, acredita. Agora, na palavra de Deus está escrita patente, que ninguém foi arrebatado, mas está pregando a palavra de Deus, que é a maior revelação de Deus, as pessoas não acreditam. Então, Moisés, Enoque, Elias foram trasladados aos céus. Enoque andou com Deus e Elias, houve um redemoinho, e no meio do redemoinho uma carruagem de fogo levou o Elias ao céu. O Moisés esconder o corpo. Aí a gente vai para a Bíblia Sagrada e vê, não arrebatamento, na nova dispensação a gente vê um traslado de Filipe, de um lugar para o outro, ali para estar ao lado do mordomo da rainha de Candace. Aquilo é um trasladamento, não é um arrebatamento. É diferente o trasladamento de um arrebatamento. Filipe foi trasladado para estar com o eunuco da rainha de Candace para lhes pregar o evangelho de Cristo. Sabemos disso. Então não estamos aqui duvidando nem de um traslado, nem de um arrebatamento. Até porque todos esses arrebatamentos de Enoque, de Elias, e esses trasladamentos que houve entre a pessoa a esconder o corpo de Moisés e a pessoa de Filipe, isso tudo aponta para um arrebatamento que vai acontecer no futuro, que é o arrebatamento da igreja. Assim como eles passaram o espaço sideral no milagre da atmosfera e do que eu não tenho ciência da NASA para explicar, eles foram assim, a igreja também vai ser glorificada e vai ser arrebatada aos céus no cumprimento da palavra de Cristo dentro da 70ª semana de Daniel. Agora entenda uma coisa, o que eu quero dizer com isso? Filipe foi trasladado. Agora, o que mais chega perto de se entender um arrebatamento é o apóstolo Paulo. Paulo disse, eu conheço um,
Eu conheço um, porque era tão humilde que ele não quis se engrandecer. Ele não quis dizer, eu sou o Paulo, como o Júlio César aí diz, eu estou num patamar mais elevado, eu estou num patamar mais acima. É por isso que Deus me usa, é por isso que Deus me deu essas coisas, porque eu estou num patamar mais acima. Eu jejuo muito, eu oro, eu paguei o preço. Ninguém paga preço, porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz e ninguém está num patamar acima. O que acontece é que às vezes alguém está numa intimidade maior com Deus, ou em algo dessa natureza, mas ninguém está acima de ninguém. E ao mesmo momento que você está acima, você diz que é humilde. Não tem humildade em meio ao orgulho, ou você é, ou você não é. Então Paulo disse, eu conheço um, não sei se no corpo ou fora do corpo, subiu ao terceiro céu. E lá no terceiro céu ele viu coisas, ele nem fala de arrebatamento, ele fala, viu coisas inefáveis, que não pode ser comentado e não pode ser discernido pelos olhos humanos. Aquilo que esse homem que eu vos falo viu no terceiro céu. Paulo falando da grandeza daquilo que ele viu num arrebatamento de sentidos. Com certeza Paulo foi arrebatado. Mas quem era Paulo? Quem era Paulo? O apóstolo da igreja primitiva aos gentios, o sofredor, o perseguido pelos próprios apóstolos de Cristo por causa do judaísmo na época e por causa das coisas erradas que ele fez. Devido à busca incessante, grande demais, devido ao que ele era buscando penitência para a sua vida passada, Paulo alcança um nível extraordinário de intimidade com Deus. Então Paulo vai ao terceiro céu, tem um arrebatamento de sentido, mas por quê? Porque Cristo queria deixar através de Paulo exemplo para nós. Nós já temos o exemplo da carta escrita do que Paulo viu. Nós não precisamos de pessoas ser arrebatadas todo dia, toda hora. Mas é que está escrito que Jesus disse que se nós crêssemos nele, nós faríamos maior obra do que ele faz. Então faça a obra maior que Cristo fez. Aquilo é um sentido de você ser injetado na palavra. Faça a obra maior que Cristo fez. Morra pregado. Caminhe na via crúcia com madeiro pesado, levando chicotada, que apareça um sirineu amigo para te carregar a cruz um pouquinho se você estiver cansado, vá até a via crúcia, seja pregado, passe 3 horas de agonia, do meio-dia às 3 horas da tarde, e às 3 horas da tarde você dá um brado, está consumado. Que aí você faz a obra maior que Cristo fez. Pelo amor de Deus, pare com esse jargão do meio evangelho. Não vem com essas conversas de que faz obra maior que Cristo faz. Eu não vejo pastor e obreiro fazendo obra maior que Cristo faz, coisa nenhuma. Para mim, Cristo é o exemplo de toda a obra consumada, tá certo? E ele é o cabeça da igreja. Então entenda uma coisa, Paulo que foi lá deixou exemplo. Então o que eu quero falar sobre arrebatamento de sentido? O porquê que eu não creio? Não acredito que uma pessoa cheia de problema, às vezes divorciado, não, mas é que Deus quis dar para ele. Opa, que conversa é essa? As pessoas, a maioria que está tendo arrebatamento, são pessoas descomprometidas com Deus. Deus vai dar arrebatamento para pessoa descomprometida com Ele? Se um pastor divorciado vir contando arrebatamento, tenha misericórdia, pelo amor de Deus. Que tipo de mensagem nós vamos estar recebendo? Não estou duvidando, e também o que Deus dá não está sujeito à vida da pessoa, mas eu quero dizer que pessoas que buscam incessantemente nos dias atuais não estão tendo esse tipo de revelação ou arrebatamento de sentido. Isso nós já temos exemplo na Bíblia Sagrada. Agora eu quero falar de 3 formas de arrebatamento de sentido. Primeiro virou moda nos Gideões, tá certo? Quem lançou muito arrebatamento de sentido foi Gideões missionários, aqueles pregadores de Gideões jogando pessoa arrebatada no chão. Eles diziam que a pessoa estava arrebatada, na verdade a pessoa estava cansada, a pessoa estava com o corpo fatigado, fustigado pelo pentecostalismo aberrativo de pular, girar, rodar. Então, cansado, suado, a pessoa caía no chão, supostamente, dizia que era um suposto arrebatamento. E aí, levando para uma sala separada, e lá dizia que eles viram isso, viram aquilo, viram tanta coisa. Irmãos, eu não acredito em tais manifestações. Deus quer revelar alguma coisa para alguém, não precisa dessas manifestações estranhas, de forma alguma. Não é todo dia, toda hora que alguém vai estar caindo em massa arrebatado. Isso aí faz parte do mesmo ministério do Cai no Poder e das anestesias de cura aí que está acontecendo no meio da igreja, criado por aquele pastor americano, o Clark. Bom, começou nos Gideões e depois virou moda. Esse negócio de, foi arrebatado 1, foi arrebatado 2, caiu mais um, eu disse que hoje Deus vai arrebatar 10, vai arrebatar 20, vai arrebatar 30. Quem é o homem para pregar alguém ser arrebatado? Vocês estão entendendo? O próprio apóstolo Paulo pregou, o Eutico não foi arrebatado, o Eutico caiu da janela. E olha o sermão de Paulo. Então entenda uma coisa, irmão. Arrebatamento tem 3 formas de acontecer. Um arrebatamento. Primeiro é alguém estar dormindo e ter um sonho.
sonhar com um arrebatamento, de sentido sonhar que ele foi até o inferno, ou sonhar que ele foi até o céu, um sonho. Isso não é arrebatamento de sentido, isso é um sonho. E tem gente confundindo sonho com arrebatamento de sentido. Segunda forma é a pessoa estar doente, hospitalizada no hospital, e ele, por injeções ou por aplicação de medicamento, ele desfalecer do físico, e depois, naquela longa estada fora do corpo, ele vir contando um arrebatamento de sentido, que lá naquele tempo que ele teve hospitalizado, ele teve um arrebatamento de sentido. Também é um pouco duvidoso, mas pode que aconteça um arrebatamento de sentido no meio dessa questão. Mas é um pouco duvidoso, por quê? Porque a pessoa está fora do corpo. Mas é que está fora do corpo, fica mais fácil dele ser arrebatado. Não, de forma alguma. Qual é que seria o mais certo? A terceira ideia é a que eu acho mais certa, é você ser arrebatado no normal. Você está assim 100% consciente na sua razão e de repente você é arrebatado. Como foi arrebatado Paulo, como foi arrebatado as pessoas da Bíblia Sagrada, entende? Então, essa pessoa vai ser arrebatada e ele vai trazer uma notificação. Por quê? Por que ele vai trazer uma notificação e tem que ser assombrosa? Como Paulo disse, porque ninguém é arrebatado, irmãos, para nada. Qual é o sentido de uma pessoa ser arrebatada ao céu, que é a grandeza de Deus, ao inferno, que é onde temos o diabo e o julgamento das coisas finais, né? Onde vamos viver a eternidade com Deus e sem Deus? Qual é o motivo de alguém no céu e no inferno sem um motivo, sem algo de tão especial para a vida da igreja? Qual é o motivo de alguém ser arrebatado ao céu e inferno para aparecer, dizer que a igreja dele arrebata todo mundo, que ele é arrebatado porque está num nível mais elevado, ou porque ele é o cara, ou porque ele é que nem Paulo, e se comparar ainda com Paulo, que nesses pregadores de hoje se comparam com as grandes personagens bíblicas do Velho Testamento e do Novo Testamento? Da onde? Aonde que essas pessoas são dignas de ser chamado um Moisés, um Paulo? De forma alguma. Então qual é o sentido de alguém ser arrebatado? Por isso que eu contesto aqui o grande número de testemunhos de arrebatamento em disco para ganhar dinheiro, em fita cassete, em plataforma digital, seja onde for. A grande maioria dos arrebatamentos não passa de falácia. Então se você foi arrebatado, me traz uma mensagem. Você foi arrebatado? Fui. Então me diga para mim o que você viu lá. Me diga para mim algo que precisa ser feito para a igreja, edificação da igreja. Você foi arrebatado lá para vir trazer uma mensagem para dentro da tua igrejinha de formação, de fundação. Você foi arrebatado para trazer o quê? Outra coisa que eu não acredito. A maioria dessas pessoas que foram arrebatadas, eles foram lá eles viram uma pessoa que a família dele era drogada, que depois ele se desviou da igreja, que ele também foi isso. Não bate os contos de fada desses arrebatamentos sentido. Outros foram arrebatados para vir contar que lá no inferno ele viu muito esmalte. Lá no inferno ele viu muita maquiagem, muito batom na boca das irmãs, lá no inferno ele viu muita gente fazendo sexo explícito, lá no inferno ele viu muito roqueiro, viu muita gente, enfim, tem uns que lá no inferno ele viu infinidade de coisas, lá ele viu o salto alto das mulheres, o Luís XV, o Luís XVI, lá no inferno, foi arrebatado em espírito para ir no inferno, para vir dizer para a igreja, pedir uma oportunidade no dia de culto, vão ouvir o irmão, que foi até o inferno, foi até o céu, ele vai trazer uma mensagem para a igreja, a gente jura que ele vai trazer algo sobrenatural, vai causar um avivamento na igreja, vai descer um fogo extraordinário, vai conscientizar todo mundo, no outro dia os crentes não vão ser mais falador, nem fofoqueiro, nem briguento, nem mal pagador, não vão andar desnudo, não vão andar despido na praia, não, eles continuam cada vez mais carnais e mais diabólicos do que antes, mais seguidores das doutrinas falsas do que antes. E ouvindo o arrebatamento de sentido, manifestação de dom, revelação toda hora, o homem de Deus enfrentando Exu Caveira, a mulher sete facada, enfrentando tudo que é pilantragem, demônio está enfrentando, trazendo para a igreja para dar show. E ninguém se converte, continuam cada vez piores e cada vez mais briguentos, contendeiros, atrás de fama, de poder e causando escândalo à igreja, com o seu ministério, com o seu jeito de manter e de administrar seu ministério. A sua igreja é uma igreja escandalosa, os seus membros são escandalosos, não tem testemunho, não sabe falar, não sabe conversar, não sabe evangelizar, não sabe fazer nada. E cheio de arrebatamento, cheio de Deus, cheio de coisas novas. Então eu quero dizer o seguinte, foi arrebatado ao inferno para dizer que esmalte é do diabo, batom é do diabo, para dizer que calça comprida é do diabo, para dizer que andar com os peitos de fora é do diabo, para dizer que salto alto é do diabo, para dizer que a nudez é do diabo, para dizer que a televisão é do diabo, para dizer que o computador é do diabo,
Ô, meu irmão, faça meu favor, irmão. Vá orar. Para de enganar o povo. Não poste no teu canal esses vídeos de arrebatamento. Não faça feio no seu canal. Esse é meu conselho. Tem gente se aliando uns com os outros. Ó, quantos homens de Deus, não vou dizer o nome aqui para me preservar, que já se aliaram aí nos youtubers, uns que têm igreja de formação nova, homens de Deus se aliaram com os outros, hoje estão passando vergonha porque aquele que se aliou com ele já está contra ele. Por isso que eu não faço aliança com ninguém aqui, irmãos. Vocês estão entendendo? Ó, nunca falei, hoje eu vou falar para vocês, irmãos inscritos do canal Bíblia em Foco, nunca fui no canal de ninguém fazer um comentário embaixo no rodapé do vídeo de nenhum YouTube, de nenhum canal. Não pedi para ninguém vir no meu. Quem veio no meu é porque é metido, enfiado, encherido e veio para cá querer me dar moral ou me xingar. Faça o seu trabalho e eu faço o meu trabalho. Pregue lá no seu canal que você acredita, deixe de acreditar sem ofender ninguém. E eu prego o que eu penso da Bíblia Sagrada no meu canal sem ofender ninguém. E a relevância do canal Bíblia em Foco quem vai trazer é Deus. Porque desde o primeiro dia eu não prego nada para me promover nem para crescer o canal. Ao contrário, o que eu prego aqui era para o canal nem ter 10 mil inscritos. Porque eu prego aqui a verdade da palavra de Deus. E eu estou ciente que pregando a verdade, conseguindo 10 mil inscritos, já é uma vitória muito grande. Mas Deus pode ter 500 mil inscritos para nós, ou 1 milhão de inscritos, pregando a verdade. Nós não vamos abrir mão do evangelho verdadeiro, porque o mundo precisa do evangelho verdadeiro. Então, e ser arrebatado para ter uma visão de um item desses aí, não precisa. Isso tudo está na Bíblia Sagrada. Lê a Bíblia, lê as cartas paulinas, doutrine a sua igreja, não seja charlatão mentiroso, não tente colocar a sua igreja como a maior igreja, não estou falando isso aqui para o ministério Júlio César, estou falando para todos os ministérios. Não tente colocar a sua igreja lá em cima porque ela tem o dom disso, o dom daquilo, porque você é o cara, porque você está num patamar elevado, porque você está acima dos demais, porque você ora, porque você paga o preço, porque você sempre teve amor pelo que fez, porque você sempre foi usado por Deus e Deus te deu isso, porque você paga um preço mais alto que os demais, porque você vive em jejum e oração. Para com essa conversa, isso é conversa fiada. Se você faz tudo isso, que é impossível um homem fazer, se você faz, fique bem quieto e não saia por aí se autopromovendo ou se gabando daquilo que faz. Outra coisa, para mim encerrar o vídeo, essa seria a forma de arrebatamento que eu creio. Alguém ser arrebatado na sua razão, no seu físico, na sua mentalidade perfeita, receber uma mensagem de Deus e trazer com convicção, porque se for arrebatado, Deus mapeou, ficou revelado, impregnado na mente dele. Ele vai contar na maior sinceridade, sem sombra de dúvida, sem gaguejar, sem buscar subsídio e sem enrolar a multidão e a plateia. E ele vai trazer uma mensagem edificante para a igreja. Hoje, uma pessoa arrebatada, a única coisa que Deus poderia arrebatar alguém hoje é para trazer uma mensagem de edificação a nível da igreja no geral, para ela se restaurar, se fazer rever conceitos. Esse é o único sentido. Porque itens doutrinários, isso aí nós sabemos pela Bíblia. Não acredito numa pessoa arrebatada para vir dizer dentro de uma igreja que pintura, maquiagem, nudez, roupas, vestuários, calçados é pecado. Isso aí pela Bíblia já sabemos. Nós não precisamos quem precisa de arrebatamento de sentido para seguir um item doutrinário desse é um pobre espiritual. É um crente fajuto, não tem nada de Deus. Porque se você tivesse Deus, você já sabia o que era para você fazer na palavra de Deus. E escuta mais o que eu vou dizer. Se você é um desses crentes que precisa de alguém arrebatado, você vai ser enganado. Porque na Deus é Amor o que tinha de gente que era arrebatada e vinha com conversa fiada. Na Assembleia de Deus o que tinha de gente arrebatada no passado que trazia testemunhos que não tem nada a ver com Bíblia, falácia, e foram arrebatados. E hoje, dentro da igreja aí do pastor Júlio César, o que vai ter de gente indo no inferno para dizer que uma piranha de cabelo é pecado, que um bico de pato, como aqui no Rio Grande do Sul há 20 anos atrás foi combatido, um bico de pato que existia na moda e botar no cabelo ia levar as irmãs para o inferno, hoje corta o cabelo, hoje fazem o que quer. Irmãos, deixem de ser ignorantes e não siga essa gente, não permita que a ignorância tome conta do seu coração, seja alguém sábio, inteligente. Com uma piranha de cabelo é pecado. E o obreiro usar camisa xadrez, aparelho nos dentes, que eu concordo, pode usar camisa xadrez, não vejo pecado nenhum, não vejo pecado em aparelho, não vejo estética, nada de pecado, alguém se cuidar. Mas isso não é pecado. Agora o lado feminino tem que andar mal vestido, feio, maltrapilho,
porque senão atrai sentimento de mulheres, atrai sentimento de homens em cima das mulheres, melhor dizendo. Se tiver um bico de pato no cabelo, vai para o inferno. Se tiver uma piranha, vai para o inferno. Daqui a pouco vai tudo para o inferno. Daqui a pouco vão estar te ensinando tantas heresias porque foram arrebatados. Fique com a Bíblia, pelo amor de Deus. Fique com a Bíblia. Assim que a gente forma crentes doentes, crentes fanáticos, crentes contendeiros, briguentos, que depois vão contender por causa daquela doutrininha que aprendeu com o seu presidente, que não tem base bíblica, vão brigar com os demais, vão se retaliar, e aí é que está a facção, os partidarismo, a parcialidade, o exclusivismo, aí que está as brigas, as contendas e as guerras, às vezes formando doutrinas de homens que não existem na Bíblia Sagrada. O que está na Bíblia está e o que não está é um problema sério, meus irmãos, está certo? Bom, espero ter ajudado vocês que vêm perguntando sobre arrebatamento de sentido. Espero ter ajudado vocês. Não, mas então o irmão diz que crê em arrebatamento, então o arrebatamento do fulano tal é de Deus. Espera, abre a mente, eu acabei de dizer para você que se não tiver fundamento, e pouquíssimas mensagens teria fundamento hoje, não é de Deus alguém estar arrebatado. Vocês entendem? É mais um engano com qualquer engano. No meio daqui tem gente enganando com as curas, com as libertações, fazendo teatro, tentar a igreja até nas libertações. É mais um teatro. Vocês entenderam? Bora alguém dizer a única igreja que tem o dom do arrebatamento, o único pastor que tem o dom do arrebatamento. Isso não existe, não é dom, nunca foi dom. Isso aí é algo que Deus agracia um membro da igreja que o outro quando ele quer. Isso aí é uma vez, que isso não é assim de ficar não com essa conversa aí. Viu? Tá certo, irmãos? Mas tem gente que fica enlouquecida, ele começa a jejuar e orar. Eu já vi muitos crentes desse tipo, jejuar e orar incessantemente para ser arrebatado. E alguns ficam loucos, ficam fracos. Outros têm um arrebatamento verdadeiro na busca e os outros têm até um desfalecimento e uma visagem, um delírio e acha que é um arrebatamento. Então tenha muito cuidado. O que está na Bíblia está e o que não está na Bíblia nós devemos rechaçar. Então com o que eu fico? Fique em Cristo, fica com a Bíblia. Leia a Bíblia dependendo da tua denominação e fique com a Bíblia. Você está sendo enganado porque você quer. Vou gravar outro vídeo essa semana, se Deus ainda me der tempo, sobre as pessoas que estão pagando para ser enganado. Tá certo? Fique em Cristo. E fique o exemplo do apóstolo Paulo. Tá certo? Que Deus te abençoe, comente, participe e divulgue os vídeos do canal A Bíblia em Foco.